Nós estamos estudando uma série de mensagens no livro de João, quarto evangelho, e o tema dessa série toda é para que creiam, porque o evangelho de João ele tem essa mensagem central, esse propósito. Todo o livro de João ele foi escrito para que as pessoas conhecessem a Jesus Cristo e a obra dele redentora e crescem que ele é o Salvador, crescem que ele é o Filho de Deus. E nessa noite nós vamos entrar no capítulo 4 do Evangelho de João. Nós vamos ver sobre o encontro maravilhoso entre Jesus e uma mulher, a mulher samaritana, onde Jesus ele oferece para ela um manancial de águas vivas. A uma mulher que estava sedenta por Deus, sedenta na sua alma. Essa mulher ela foi tirar água do poço, e ali ela então encontra a verdadeira água que ela precisava para a sua vida, e o seu viver, a partir daquele encontro com Jesus, foi transformado. É interessante, nós não vamos fazer a leitura agora inicial de todo o texto, nós vamos ler o texto na medida em que formos desenvolvendo cada ponto, mas falando sobre a água da vida, esse é o tema dessa noite. Em João capítulo 4, nós vemos no versículo 4 a seguinte palavra: no caminho, no caso Jesus, teve de passar por Samaria. E é interessante que Jesus ele estava na cidade de Jerusalém e estava indo viagem para a Galileia. E o texto diz que Jesus então ele teve que passar para ir para a Galileia por Samaria. E se você observar no contexto da época, geograficamente não era necessário Jesus passar pela terra de Samaria, onde morava a mulher, que é o personagem dessa noite que vamos destacar. Porque os judeus, inclusive, faziam um outro caminho, para evitar passar pelo território de Samaria. Haviam problemas muito grandes entre judeus e samaritanos. Então o judeu ele evitava ao máximo passar pela terra de Samaria. Aqui está o mapa da Palestina na época de Jesus, e aqui embaixo Jerusalém onde Jesus estava, aqui Samaria e aqui em cima a Galileia onde Jesus estava indo. Então ele poderia simplesmente vir por aqui, passar o Rio Jordão e chegar aqui na Galileia, que era o caminho que todo judeu fazia, para justamente não passar em terra samaritana. Eles iam aqui por Pérea e aqui ao lado oeste da Palestina, para não poder pisar em território samaritano. Mas Jesus ele foi por aqui, onde nenhum judeu ia. Então não era necessário do ponto de vista geográfico, havia um outro caminho que Jesus poderia fazer. Quando nós vemos que era necessário, Jesus teve que passar ali, é porque Jesus ele estava obedecendo um plano maior de Deus, lá desde a eternidade passada, em salvar aquela mulher. Então ele teve que passar ali, porque no plano soberano de Deus, havia uma mulher ali, no tanque de Jacó, que deveria e que precisava tomar da verdadeira água da vida, e ser alcançada pela graça do Senhor. Então nós vamos meditar nessa noite sobre o tema água da vida, e nós vamos já para o primeiro ponto. Nós vamos aprender algumas lições nessa porção das Escrituras, nesse encontro de Jesus ali com aquela mulher no poço de Jacó em Samaria. Nós vamos observar nesse texto, em primeiro lugar, que a água da vida, ela é oferecida a todos, indiscriminadamente. Nós vamos ler o texto referente a esse primeiro ponto. Diz assim a palavra de Deus: no caminho teve de passar por Samaria, chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa viagem, ou da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber.
Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? A água da vida é oferecida indiscriminadamente a todos. Em primeiro lugar, para nós definirmos o conceito e nós entendermos melhor o que significa água da vida, para nós entendermos melhor esse texto e as implicações dele para a nossa vida, o que é de fato aí no João capítulo 4, essa expressão água da vida? Água da vida que aparece aí, ou águas vivas, é uma analogia, é uma metáfora que Jesus usa sobre a sua obra redentora, a salvação, a vida eterna. A água da vida é igual à vida que Jesus dá ao pecador. Assim como o corpo humano, o nosso organismo físico, depende da água material, H2O, para que nós possamos existir, viver, assim também a nossa alma, o nosso interior, precisa dessa água espiritual que é Jesus Cristo, que é a sua vida eterna que Ele oferece a todos que creem nele. Da mesma forma que a água de beber é vital, é imprescindível para nós existirmos, nós não sobreviveríamos 3 dias sem água. Nós poderíamos passar vários dias sem comer, mas nós não poderíamos resistir e viver se passássemos mais de 3 dias sem água. O nosso corpo humano, ele é formado por mais de 60% de água. Então a água é vital para nós existirmos fisicamente. Da mesma forma, Jesus nesse texto ele vai mostrar que sem Ele, sem a vida eterna que Ele oferece, sem a água que Ele dá, essa água da vida, é impossível viver com Deus, viver eternamente com o Senhor, ter vida eterna. Na leitura que nós fizemos, nós vimos que Jesus então ele foi sozinho ali para a cidade de Sicar, na Samaria. E ele estava com sede, cansado da caminhada que ele fez, e já era meio-dia, o sol já estava muito quente, intenso. Quando Jesus ele chegou ali no poço, ele então se deparou com aquela mulher samaritana. E Jesus então começa um diálogo com ela, estabelece uma conversa, uma ponte, para entrar na vida daquela pessoa. E Jesus então pede para ela um pouco de água, uma vez que ela levou um jarro para retirar água daquele poço. A mulher ela ficou admirada com o pedido de Jesus, e qualquer um daquela época ficaria. Por que ficaria qualquer um admirado com o pedido de Jesus àquela mulher? Porque não era comum o que aconteceu ali, Jesus pedir água para aquela mulher. A mulher ficou pasma com o pedido de Jesus, a ponto dela dizer assim: como você, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? E nós vamos entender a perplexidade daquela mulher ante o pedido de Jesus por algumas questões, por algumas razões. Em primeiro lugar, porque ela era uma mulher. Porque ela ficou perplexa com o pedido de Jesus? Porque ela era uma mulher. Isso mesmo, havia naquele tempo muita discriminação contra a mulher. Um judeu, para os irmãos terem uma noção, isso não é uma invenção que eu estou trazendo para vocês, são relatos preservados da história daquele tempo por historiadores que viveram na época de Jesus, de que um judeu agradecia a Deus, ele louvava a Deus por não ter nascido mulher e não ter nascido um cachorro. Então, nós olhamos para uma declaração dessa e podemos entender o contexto daquela época, o tabu, o preconceito, a barreira que Jesus está quebrando culturalmente para entrar na vida daquela mulher e levar salvação. Além disso, havia uma proibição explícita de que um rabino não poderia falar em público com uma mulher, mesmo que essa fosse a sua própria esposa.
E Jesus estava falando com aquela mulher publicamente. Os judeus mais radicais não permitiam que um rabino saudasse em público uma mulher. Não era permitido nem dizer assim: oi, tudo bem? A quebra dessa regra podia acarretar a Jesus a mancha da sua reputação como mestre, como rabino que ele era. Além disso, essa conversa de Jesus com aquela mulher era considerada uma conversa escandalosa, simplesmente porque ele era um mestre, um judeu, e estava conversando com uma mulher. Nós vemos a própria reação dos discípulos quando eles chegaram e encontraram Jesus com aquela moça ali, que eles disseram assim: mas mestre, o senhor está conversando com uma mulher samaritana. Eles se escandalizam com Jesus. Mas nós vemos que Jesus, ele vai àquela mulher e ele mostra com isso que a graça de Deus quebra as barreiras de gênero. Para Deus não tem diferença homem e mulher, ambos têm o mesmo valor, porque Deus ama todos indiscriminadamente. Aquela mulher fica atônita com o pedido de Jesus, assustada, maravilhada, porque ela era mulher e, além disso, ela era samaritana. Qual o problema disso? É que havia naquela época uma discórdia, um ódio mortal alimentado durante já 500 anos de história entre o povo samaritano e o povo judeu. Eles não se davam bem. Os judeus, eles consideravam os samaritanos como uma raça, um povo impuro. Porque os samaritanos, eles eram uma mistura racial entre judeus e gentios. Então um judeu daquela época olhava para um samaritano e dizia que era uma raça de segunda categoria, inferior. Um judeu considerava, para vocês terem uma noção, um samaritano como se fosse um combustível para o fogo do inferno. Se você perguntasse para um judeu daquela época: quem é um samaritano para você? Eles responderiam, os judeus: os samaritanos são combustível para abastecer o fogo do inferno. Eles não conseguiam se relacionar. Era uma rixa muito grande. Muito pior do que nós conhecemos de times de futebol. Era muito maior do que Palmeiras e Corinthians, do que Grêmio Internacional, do que Cruzeiro e Atlético. Enfim, era uma rixa, era um conflito muito grande entre essas raças, esses povos. Um judeu, ele certamente não beberia num jarro de um samaritano, por considerar o samaritano impuro também religiosamente, porque o samaritano era idólatra. Mas aqui Jesus, um judeu, mestre, está pedindo água no jarro de uma samaritana. Isso indica quem é o nosso Deus. Um Deus que ama todos indiscriminadamente. Inclusive aquela samaritana ou os samaritanos desprezados pelos judeus daquela época. Além de ser mulher e samaritana, aquela moça, ela tinha uma moral questionável aos olhos da sociedade da época dela. A Bíblia diz que aquela mulher samaritana que foi retirar água, ela fez isso, que horas? Ao meio-dia. Isso é muito estranho e levanta uma suspeita sobre a moralidade daquela mulher. As mulheres daquela época costumavam ir tirar água do poço bem cedinho, geralmente às 6 horas da manhã, e elas iam em grupo, porque uma ajudava a outra e porque ainda havia sombra, era fresco. Então elas podiam fazer esse serviço e levar água já cedo para poderem fazer o almoço e poderem fazer o serviço doméstico e abastecer a casa de água para beber.
e uma mulher ajudar a outra, porque um jarro de água naquela época cabia cerca de 19 litros e pesava cerca de 18 quilos. Não era algo muito fácil ir buscar água no poço, então elas faziam isso em grupo para uma auxiliar a outra. Mas a mulher samaritana, ela fez isso num outro horário, incomum, ao meio-dia, na hora que o sol está mais forte, e ela estava sozinha. E alguns estudiosos levantam a possibilidade de que aquela mulher, ela fez isso porque ela era marginalizada pela sociedade da sua época, pelas próprias mulheres da cidade de onde ela vivia, por razão dela ter uma vida que as outras mulheres não queriam se associar a ela, uma vida de moral questionável. Essa daí da pá virada eu não quero, eu quero ela longe de mim e que ela fique longe do nosso grupo. Então, aquela mulher provavelmente era vítima do desprezo das outras mulheres por causa do estilo de vida que ela tinha. E nós vamos ver daqui a pouco que estilo de vida questionável era esse. E também aquela mulher possivelmente tinha ido ao meio-dia ali, sozinha, tirar água do poço, porque ela queria esconder coisas da vida dela. Ela não queria alarmar ninguém. Ela queria manter alguma coisa na vida dela escondido. Aquela mulher que tinha uma vida moral questionável foi alvo do amor de Cristo. Porque o amor de Cristo, a água da vida, é para todos, indiscriminadamente. É para pecadores. É para resgatar aquele que se havia perdido. Além dessa mulher ter uma reputação particular, questionável, ela vivia numa cidade que também não tinha uma boa reputação, a cidade de Sicar. O nome da cidade, traduzido, significa cidade dos bêbados. Então era uma cidade que o nome retratava o estilo de vida daquelas pessoas. Era uma Oktoberfest anual naquela cidade. Gente caindo para todo lado. Então, que nome nós vamos dar para essa cidade? Cidade dos bêbados, Sicar. Então Jesus, ele chega e entra naquela cidade. Ele vai ali, era necessário passar por ali. E ele vai ali para mostrar que o amor de Deus é para todos, indiscriminadamente. O Salvador veio para salvar os perdidos. Jesus, o fato dele passar por cima dos divisores humanos e quebrar as barreiras raciais, culturais, religiosas e morais, nos mostram como o nosso Deus é e que Ele ama todos sem acepção de pessoas. Um detalhe que muitas vezes passa despercebido para nós é o texto que fica entre a história da mulher samaritana e a história do capítulo 3 que nós vimos na última mensagem, a história do encontro de Jesus com Nicodemos. Entre a história de Nicodemos no capítulo 3 e a história, o relato do encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós temos um texto muito conhecido, que talvez a maioria aqui conheça de cor, que é o quê? João 3,16. Está entre as duas histórias. Porque provavelmente João, ele quer mostrar algo com isso, relatando antes o Nicodemos e depois a mulher samaritana, e no meio João 3,16. Nicodemos, como você bem sabe, ele era um religioso, ele era o oposto da mulher samaritana. Ele era um homem não com uma moral questionada, ele era um homem que era honrado pela nação de Israel. Ele era um fariseu mestre da lei, ele era um religioso respeitado. As pessoas olhavam para ele e as pessoas admiravam Nicodemos. Ele era um homem que vivia no templo em Jerusalém, adorando a Deus. Ele era um judeu legítimo. E a mulher samaritana era o oposto dele. Era considerada uma pecadora, uma mulher samaritana de uma raça, pelos judeus, considerada uma raça inferior, uma mulher imoral. Porém, no meio desses dois personagens, há esse texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Nicodemos talvez pensasse que a salvação e o amor de Deus era exclusivo para homens como ele, para judeus legítimos, para os legítimos filhos de Abraão, para homens religiosos, para homens guardadores da lei, como ele era. Mas Jesus fala: não, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Não, Nicodemos, o amor de Deus não é só para judeus como você. O amor de Deus não é só para homens como você, considerados acima do padrão de moralidade ética. Deus amou o mundo, Nicodemos, de tal maneira, amou gente como você e amou gente como a samaritana. O amor de Deus é para todos os tipos de pessoas, é para judeu, é para gentil, é para religioso, é para não religioso, é para ateu, é para gente que não crê e crê, é para gente que tem uma vida considerada aos olhos da sociedade, uma vida irrepreensível, mas também é para gente como a samaritana, que aos olhos da sociedade tinha uma vida repreensível. Deus amou o mundo que entregou seu Filho. O amor de Deus, ele não discrimina, ele é para todos os tipos de pessoas. Eu não sei como você tem pensado sobre si mesmo. De repente você olha para a sua vida e vê o seu passado, e você questiona se Deus ama você. De repente sua consciência lhe acusa por tantas coisas que você já fez e que talvez você se arrependa e foram coisas erradas, que prejudicaram a sua vida e a vida de outras pessoas. Mas olhe para esse texto e olhe para a mensagem de Deus. Deus ama você. Deus ama todos indiscriminadamente. Abra o seu coração para esse amor de Deus, que ama todos indiscriminadamente. E como igreja, que nós possamos também nos aproximar e nós possamos quebrar as barreiras que muitas vezes nós mesmos criamos, para não chegarmos em pessoas como a samaritana que estão lá fora. Lembrando que o nosso próprio Senhor, Ele venceu todas as barreiras para oferecer salvação e vida eterna para gente que era rejeitada e desprezada na sociedade daquele tempo. Que a igreja seja o reflexo desse amor de Cristo, hoje, na nossa cidade, na faculdade, na escola, onde quer que nós estejamos. Quem são os samaritanos ali hoje? O evangelho não é só para gente de igreja, que nasceu em igreja, é para esses que cresceram em escola dominical como eu cresci, mas é para gente considerada muito perdida. É para os dois, ambos precisam da água da vida. O amor de Deus é para todos, a água da vida é para todos, indiscriminadamente. E qual que é a necessidade que nós temos dessa água da vida? Versos 10 em diante. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó? Seus filhos e seus animais aqui bebiam. Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade, o Senhor deve ser profeta, disse a mulher.
Qual que é a necessidade de receber essa água da vida, essa vida eterna, essa vida que Jesus pode nos dar? Nós vamos ver aí que depois que Jesus pediu água para aquela mulher, e ela disse: como o Senhor pode pedir água para mim, eu que sou uma samaritana? Jesus respondeu o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus, ou o presente de Deus, a graça de Deus, e quem está falando com você, você pediria a mim a água da vida. A mulher, ela não entendeu aquela conversa de Jesus, o significado daquelas palavras, porque ela começou a pensar no campo material, terreno, mas Jesus falava sobre coisas espirituais. Ele estava falando não de água física, apesar de usar a água como um simbolismo, mas ele estava falando de água espiritual, da água da vida, não de uma sede física também, mas ele estava falando de uma sede espiritual, de uma água que pode matar a sede do interior de uma pessoa como aquela mulher samaritana. Nos versículos 13 a 14, Jesus ele diz assim: quem beber dessa água, que é essa água do poço de Jacó, que a mulher samaritana estava tirando água para levar para a casa dela, ele disse: vai voltar a ter sede de novo. Quem tomar H2O vai ter sede mais uma vez, vai precisar tomar várias vezes ao dia e durante a vida inteira. Agora, quem beber da água que eu der, jamais terá sede. E uma fonte de água vai jorrar no seu interior para a vida eterna. Jesus estava falando, quando ele oferece essa água da vida, essa fonte de águas vivas, ele está falando para aquela mulher: eu tenho uma fonte para você, para o seu interior. Você oferece, ou pode oferecer dessa fonte física, eu estou te oferecendo de uma fonte muito mais profunda e mais significativa. Eu estou oferecendo para você vida eterna. Eu estou oferecendo para você alegria e paz do céu. Eu estou oferecendo a minha própria vida para você. Eu estou oferecendo algo que vai te saciar por completo. Uma água que vai satisfazer o seu interior, que vai trazer para você satisfação da sua sede de alma, que vai trazer para você realmente certeza de que o seu interior foi preenchido. E você vai ficar saciada se você tomar dessa fonte que eu posso colocar no seu interior. Mas a mulher não entendeu de novo. Ela disse: me dá então dessa água, para que eu não tenha que voltar aqui nesse poço. Ela mais uma vez entende que é algo material, que Jesus está dizendo, água física, água H2O. Ela queria de repente resolver um problema material dela, como muitas vezes pessoas nas igrejas estão buscando resolver apenas questões do âmbito terreno, passageiro, material. Mas Jesus, ele traz questões muito mais profundas e urgentes. Ele traz questões eternas, questões do interior, do coração, da alma de alguém. Então, para mostrar para ela o que ele estava querendo dizer, Jesus interrompe, ou parece que ele está mudando de assunto. Ele para de falar de água que ele tem para dar para aquela mulher, e ele fala assim para ela: cadê o seu marido? E parece que Jesus mudou abruptamente a conversa, mudou o foco. Mas Jesus, ele não estava fazendo isso porque Jesus era alguém prolixo, que mudava de assunto o tempo todo, e assuntos sem nexo. Jesus, ele queria mostrar para aquela mulher a necessidade que ela tinha de tomar a água da vida. Jesus quis tocar no coração dela, no interior dela, quis mostrar a aridez de dentro dela, quis mostrar por que ela precisava de água da vida. Quando Jesus ele perguntou para ela: cadê teu marido? É muito provável que aquela mulher olhou para o chão, ela não quis nem olhar nos olhos de Jesus, e ela respondeu para ele: eu não tenho marido. E Jesus, que é o Deus onisciente, que conhece todas as coisas, ele disse para ela o seguinte: você disse a verdade, você não tem marido, você já teve 5 maridos, e o homem que você está agora não é seu marido. Você mora lá com ele, você está com ele, você não tem uma aliança com ele, ele não é o seu marido.
E quando Jesus ele diz isso para aquela mulher, aquilo penetra o coração dela e mostra um coração seco que ela tinha, sedento. Jesus expôs o coração daquela mulher, a vida daquela mulher, não para humilhá-la, mas para revelar o quanto aquela mulher necessitava da água da vida, necessitava da vida que Jesus podia dar. É como se Jesus estivesse dizendo para ela: está vendo como você tem uma sede interior, como no seu coração há algo ali que clama por Deus, mas você ainda não entendeu. E você está aqui e você está tentando preencher esse interior seu seco com relacionamentos humanos. Você já tentou preencher o vazio do seu coração com 5 homens, com 5 maridos, mas você não conseguiu e você não ficou satisfeita, e você agora está com outro homem, e isso não vai ter fim, e você pode ter 10 e mais homens, e você nunca vai estar satisfeita, porque o seu problema é muito mais profundo. O seu problema é sede de Deus e você ainda não entendeu. E você está tentando preencher essa sede de Deus, o vazio do seu coração, o abismo que é dentro de você, com relacionamentos um atrás do outro. Mas isso não consegue saciar você. Entendeu por que você precisa da água que eu dou? Porque somente a água que eu der vai poder saciar esse poço sem fundo que é o seu coração. Aquela mulher tinha sede de que um relacionamento completasse a vida dela. E Jesus quis mostrar que não, nada fora de nós pode nos preencher por completo. Há muitas pessoas que, como aquela samaritana, tentam preencher o vazio do seu coração, o seu interior, com tantas coisas, no lugar de Deus. Coisas boas até, legítimas, até criadas por Deus, mas que não são suficientes para nos satisfazer por inteiro e para nos dar a vida que só Deus pode dar. Há muitas pessoas que pensam: eu vou casar e quando eu casar eu vou me satisfazer por completo. E eu digo para você que isso não é verdade. Apesar do casamento ter sido criado por Deus, ele não tem essa missão de te completar por inteiro, te satisfazer por inteiro, apesar de você ter prazer sim. E aquela mulher tentou fazer isso. Tem outras pessoas que querem colocar o dinheiro, status, fama, carreira profissional, prestígio diante da sociedade, para preencher o vazio do coração. Drogas, vícios, farras sem limites, mas nada fora de nós pode preencher plenamente o nosso coração e nos dar a vida que somente Deus pode nos dar, e uma vida também eterna. E porque nada pode nos preencher por completo e nos satisfazer plenamente aqui nessa terra? Por uma simples razão, olhando para a Bíblia Sagrada. A razão de que Deus nos criou para Ele. Deus nos criou com um propósito. Quando Deus nos fez, Ele nos fez para a glória dEle. Nós fomos criados, voltados para Deus, para um relacionamento profundo, íntimo, de comunhão com o Senhor. Ele nos fez assim. O pecado entrou no mundo quando a queda aconteceu em Gênesis 3. E o pecado então abriu um abismo no coração do homem e no relacionamento do homem com Deus. E o homem então passou a ter uma sede, uma busca. É uma busca por Deus, mas o homem em pecado, ele está cego, ele está morto, ele não entende que é uma sede de Deus. Então ele tenta preencher isso com tantas outras coisas. E ele fica satisfeito por um momento, como a água é para o corpo, mas logo ele precisa de mais e mais e mais. E ele nunca está saciado. Até um ponto em que ele se encontra com Deus.
e aí a sede do seu interior é satisfeita plenamente, porque o homem voltou para o seu propósito de se relacionar com o seu Criador. Eclesiastes 3:11 diz assim, que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem, o quê? O anseio pela eternidade. Deus colocou em cada ser humano um anseio, uma ânsia, uma inquietação, uma busca pelas coisas eternas, pela eternidade, pelo próprio Deus. E por isso o homem é ganancioso, o homem busca tantas coisas e tenta colocar coisas no lugar de Deus. E nunca vai preencher com essas coisas terrenas. Porque só o Deus eterno e só a vida eterna de Deus pode preencher o rombo eterno que há no coração do homem. Blaise Pascal, ele diz assim, somente Deus tem o tamanho exato do vazio do coração do homem. Há um buraco no coração do homem do tamanho de Deus. Só Ele é capaz de saciar, de trazer satisfação, de preencher o nosso coração, o nosso interior. Agostinho de Hipona, ele diz assim, que há uma inquietação na alma humana. O homem está à procura, está em busca, é de Deus, mas ele não sabe. E ele tenta preencher com outras coisas. Só que a alma humana, um dia ela descansa dessa inquietação, dessa procura, dessa ânsia. Quando ela repousa, quando ela descansa em Deus, quando ela se encontra com Deus. E Deus oferece essa água da vida, essa vida eterna, que só Ele pode nos dar. A samaritana tinha uma sede que ela tentava preencher com relacionamentos. Com que você tenta preencher o interior da sua vida, o seu coração? Talvez você tenha buscado em tantas outras coisas, mas eu digo para você, só Deus tem a água da vida que pode te satisfazer por completo. Eu não sei quantos têm mais ou menos a minha idade, ou um pouco mais velhos do que eu, ou talvez um pouco mais novos. Talvez as pessoas mais jovens aqui não lembram, vão lembrar de outros tenistas mais atuais, mas eu me lembro desse tenista Boris Becker. Ele foi um grande campeão lá do passado, e ele fez uma declaração interessante na entrevista que ele deu. Ele falou assim, eu venci o Wimbledon 2 vezes. Eu fui o tenista mais jovem a vencer esse torneio, que é um dos torneios mais importantes do circuito de tênis mundial. Ele disse o seguinte, eu era rico, tinha todos os bens materiais do que eu precisava, e sabe como é? É a velha ladainha das estrelas pop e de cinema, disse ele, que cometem suicídio. Tem tudo, no entanto, são tão infelizes. Eu não experimentava nenhuma paz interior. Achava que sexo, dinheiro, realizações e fama solucionaria o meu vazio. Enfim, ele teve tudo que talvez você busca, mas ele tinha uma sede interior que nada podia saciar. E nada vai poder, só Cristo pode. Sophia Loren, uma grande atriz do passado, em entrevista ela declarou o seguinte, que em sua vida tivera tudo, prêmios, casamento, mas mesmo assim, ela disse, em minha vida existe um vazio impossível de preencher. Ela não conhecia Cristo, porque senão ela sabia que seria possível. É impossível preencher com coisas terrenas, mas é possível preencher com a água da vida, com a vida eterna, com a vida de Cristo, que só Ele pode dar. É como se Jesus estivesse dizendo para nós e para a samaritana, eu posso colocar uma fonte dentro de vocês, posso oferecer satisfação completa, independentemente do que aconteça do lado de fora de vocês. E é interessante que aparecem 2 palavras para água aí nesse texto. No grego, nós vemos um jogo de palavras aí. Uma palavra que é a palavra frear, de onde vem a nossa palavra no português freático, ou lençóis freáticos. Então, é a ideia de água parada, estagnada.
E água, uma outra palavra que aparece aí, a palavra épege, que é a ideia de rios, águas correntes, águas que fluem, águas cristalinas, águas em movimento. Daí a expressão águas vivas. Então Jesus, ele usa esse jogo de palavras para mostrar o seguinte: mulher, você é como esse poço de Jacó, uma água estagnada, uma água parada, mas eu estou aqui e eu posso dar para você uma fonte de águas correntes, um manancial de águas vivas. Eu posso colocar dentro de você rios de águas vivas, que vão fluir e vão levar você para a eternidade com Deus. Por que nós necessitamos da água da vida? Porque nós temos no nosso interior um rombo causado pelo pecado, que só Deus, só Cristo pode saciar. E se nós não tomarmos dessa água que é o próprio Cristo, nós não teremos a vida com Ele, muito menos a vida eterna. E se nós não tivermos a vida eterna com Deus, nós estaremos com sede, sedentos, não só nessa terra, mas principalmente no inferno, onde o fogo não se apaga. E ali a sede vai ser muito maior. E nunca vai ser encontrado a satisfação para o interior daqueles que ali estiverem. E eu quero terminar rapidamente, porque o nosso tempo está se esgotando. Essa água da vida que é oferecida a todos indiscriminadamente, porque Deus ama a todos e oferece a salvação a todos os tipos de pessoas, ao mundo. Ele veio prover salvação, meio eficaz de expiação dos pecados a todos. Essa água da vida, nós temos a necessidade dela por causa do pecado e por causa desse rombo que é em nós, que só Cristo, só Deus pode preencher. E essa mesma água da vida, ela é recebida por nós, ela é tomada, ela é ingerida por nós, ela é colocada dentro de nós, da nossa alma, do nosso interior, por meio da fé. A fé é como se fosse um recipiente, um copo d'água, o jarro daquela mulher samaritana, que transporta a água, para que a gente então possa beber. E essa água então está dentro de nós agora, a água que é Cristo, a vida de Cristo, a vida eterna. O texto diz, a mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é o Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Jesus se revela àquela mulher como Messias. Ela chama Jesus de judeu, depois ela cresce um pouquinho no entendimento. Ela chama Jesus de profeta. Jesus adivinha lá coisas da vida dela que ninguém sabia. Fala lá dos 5 maridos, que ela vivia com outro homem. Ela diz: o Senhor é um profeta. E agora Jesus mostra para ela o seguinte: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. E o texto vai dizer depois que ela creu. Ela creu. Ela confiou que Jesus é o Cristo, o Salvador. E a Bíblia diz que a salvação, essa água da vida, ela é recebida por nós justamente por meio da fé, como fez a samaritana. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A fé é o meio da salvação. A graça, o favor imerecido de Deus, a água da vida é dada gratuitamente, sem que merecêssemos. Mas o meio para que eu beba dessa água, para que eu receba a eternidade com Cristo, a nova vida, a vida eterna, a vida de Cristo em mim, essa vida que preenche o meu coração, eu preciso crer em Jesus Cristo como meu Salvador. Não é pelas obras, mas é pela fé em Cristo. Finalmente, terminando, a água da vida, que é oferecida a todos indiscriminadamente, todos necessitam dela, e que é recebida pela fé, e você precisa fazer isso para receber essa vida com Cristo. Se você ainda não creu, faça isso nessa noite, e se você já creu, faça o que aquela mulher fez depois de crer, porque essa água da vida agora, então, ela precisa ser compartilhada, distribuída. Nós precisamos transbordar dela
para que outras pessoas sedentas ao nosso redor, outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo e a sua vida eterna, possam ouvir do Evangelho e possam ter a oportunidade também de saciar a sede delas com esse manancial de águas vivas que é Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor. Aquela mulher creu e diz o texto que ela fez algumas coisas. Ela deixou o cântaro, o jarro, e ela foi à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aquela mulher então creu, ela se satisfez com esse manancial de águas vivas, ela provou da graça, do Evangelho, da vida eterna em Cristo Jesus, e agora ela não se continha mais, ela foi ao seu povoado. Aquela mulher que queria se esconder, não queria se aparecer publicamente para o público da sociedade onde ela vivia, agora ela aparece publicamente, escancaradamente, e prega o Evangelho para aquele povo, e leva aquelas pessoas a Jesus. Olha, o Cristo, eu encontrei, ele está lá no poço de Jacó. E ela levou muitos samaritanos para lá, e eles tiveram um encontro com Cristo, e eles também creram que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Meus irmãos, que o Senhor possa nos usar, como fez com a mulher samaritana. Pastor, mas eu não tenho muito conhecimento bíblico. Aquela mulher também não tinha, mas ela estava fluindo de uma satisfação que ela nunca tinha tido, de uma vida que ela nunca tinha provado. E o pouco que ela conhecia, essa alegria de agora beber desse manancial de águas vivas, foi o suficiente para ela querer compartilhar com outras pessoas. Compartilhe o que você sabe, compartilhe o seu testemunho, fale de Cristo às pessoas. Existem pessoas lá fora sedentas por Deus, com um rombo no coração, e tentam preencher com tantas coisas, com drogas, com coisas que estão levando à perdição. As pessoas lá fora precisam também provar da água da vida, que é Cristo, e que Deus venha reavivar o meu fervor evangelístico, o meu amor por essas pessoas, e você também, que o Espírito Santo venha trazer novo ânimo pela evangelização, e como aquela mulher, nós, igreja de Cristo, que já provamos essa água da vida, possamos levar a outros que estão sedentos por essa palavra. Parafraseando uma frase que já existe, evangelismo é um sedento dizendo a outro sedento aonde encontrar a fonte da água da vida. Que você possa ser um evangelizador fiel, como aquela mulher, um canal de água da vida, para que outros bebam também e tenham a sua sede saciada e tenham um encontro com Deus, creiam em Jesus como Salvador.